pastora? Vamos orar pela pastora Fátima, amém? Hoje eu quero orar pela minha pastora, amém? Estenda a mão de vocês para cá, amém? Não posso estender a mão. Glória a Deus. Senhor Deus, é no nome do Senhor Jesus, Pai, que nós queremos apresentar a tua filha, a tua ungida na tua presença. Senhor, dá à tua filha o raciocínio rápido, a destreza que ela precisa na tua palavra. Que ela possa, Pai, trazer aquilo que o Senhor tem para nós, nos nossos corações nessa noite. Que toda a ação do inimigo contra essa palavra está neutralizada no nome de Jesus. Que a tua graça e a tua bênção, meu Pai, seja sobre a tua serva na transmissão da tua profecia, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Eu saúdo, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Gente, criança é uma coisa muito deliciosa, né? Fiquei encantada, uma Marcelinha com vergonha, escondendo o rostinho dele, o Lucas, né? Marcelinha está só da filmagem. Mas muito lindo compromisso, as meninas dançando, nós louvamos a Deus por isso. E que tudo no nome do Senhor vinha assim agradecido. Eu vim visitando pela primeira vez, não, porque a família já veio, né? Elas são todas de casa, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Glória a Deus. Deus quer falar conosco essa noite de algo que é fundamental em nossas vidas, que são os nossos relacionamentos. Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9 até o versículo 12, amém? Você que está aí vai conversando com Deus, vai conversando com o Espírito Santo, agradecendo. Não é costume de tantas músicas, tantas apresentações no domingo, mas hoje é um dia especial, onde nós estamos louvando a Deus por mais um dia de vitória, mais um dia onde nós podemos louvar ao Senhor pelas nossas vidas, amém? Todos encontraram? Todos encontraram, igreja? Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caído não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra os dois, lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém, amados? Você pode dizer amém pela palavra do Senhor essa noite? Quer dizer assim seja a palavra em nossas vidas. Olha, o que eu queria falar essa noite é sobre os relacionamentos. Quando se fala de família, de mãe, nós estamos falando de relacionamentos. E a Bíblia diz em Gênesis, a palavra do Senhor diz que não é bom que o homem esteja só. Deus não não criou ninguém para viver sozinho. Para sempre termos alguém do nosso lado, um amigo, um companheiro, um esposo, um filho. Sempre haverá alguém nos acompanhando. E desde o princípio nós podemos ver como Deus tem um cuidado do relacionamento. Lá em Gênesis capítulo 1, 26, quando Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E que Deus quer fazer? Já mostrava ali a unidade. Já era o próprio Deus manifestado como Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E mostrando tanto que é agradável ao Senhor essa unidade. E aqui no versículo 9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Ou seja, quando 2 pessoas se dedicam a fazer algo juntas, claro, aquilo vai render bem melhor. Vamos trazer para os casamentos, para os relacionamentos, que é algo fundamental. Essa família, essa igreja é de um ministério família, onde nós damos uma ênfase maior nessa área, porque é fundamental para nós. Dentro de um relacionamento, quando nós casamos, a Bíblia diz que quando une-se um homem e uma mulher, passa os dois a ser o quê? Uma só carne. Não há mais uma divisão. É uma só carne. Então não há mais separação. E hoje em dia eu até comentava um pouco ali dentro na salinha, deve ver esse assunto, nós conversávamos sobre a questão de casamentos que as pessoas casam, se relacionam e não querem um compromisso. Quero me casar, lindo, maravilhoso, mas é necessário uma unidade. Não existe mais um casamento se eu não tiver um comprometimento, um relacionamento íntimo em todas as áreas. Não tem como separar
as minhas finanças, não tem como separar os meus gostos. E Deus fala assim, Deus pegou os 10 mandamentos com muita sabedoria e falou: olha, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é relacionamento. Eu amar a Deus sobre todas, eu tenho que ter um relacionamento com esse Deus, eu tenho que ter uma intimidade com esse Deus, eu tenho que amar Ele acima de todas as coisas. E o próximo é aquele que está ao meu lado, aquele que Deus vai colocar no meu caminho, é o meu filho, é meu marido, é meu amigo do trabalho, são as pessoas da igreja com quem eu me relaciono. E Deus trouxe com muito cuidado que essa unidade era necessária. E nos casamentos hoje em dia, muitas pessoas se casam, até as pessoas do mundo que não conhecem o Senhor. Eu mesmo, quando me casei, eu não conhecia Deus. Se não der certo, eu separo. E a Bíblia fala: aquilo que uniu Deus não pode separar o homem. É unidade, é comprometimento, é compromisso que Deus está falando. Não é tudo que vem, qualquer discussão, qualquer problema, eu vou deixar meu marido, eu vou deixar minha esposa, eu vou embora. Não é assim. Não é assim que Deus vê. Ontem foi falado aqui à noite, a pastora Ângela falou algo, que a pastora Ângela sempre ministra na igreja. Se eu cair na mão do homem, Deus me livra. Se eu cair na mão de Satanás, Deus me livra. Mas se eu cair na mão de Deus, João, quem vai me livrar? E não se brinca, de Deus não se brinca. Nós fazemos o compromisso diante do altar, diante de igreja, diante de homem, diante de Deus, e depois tudo é motivo de separação. E aqui fala: olha, é melhor ser 2 do que 1, porque tudo que fizer junto vai render mais. Sabe, 2 pessoas que trabalham junto, vou dar um exemplo aqui: 2 pessoas que trabalham com uma loja, são proprietários de uma loja. Da mesma intenção que um tem, o sócio, seja esposo, seja filho, o mesmo carinho que um tem para aquele lugar, o outro tem que ter também. Porque no caminhar junto, primeiro vem a bênção de Deus, porque se agrada da unidade, diz o Salmo 133, e quão bom e agradável é ao Senhor que os irmãos vivem em união. E outra coisa, Deus vai ministrar a bênção e as coisas vão andar com mais facilidade. Porque olha só, quando um socorre o outro, quando um atende o outro, os 2 caminham no mesmo propósito, além da bênção do Senhor, vem a prosperidade em todas as áreas. Como é haver melhor paga? Vai ter o melhor rendimento. Se eu for pegar essa igreja para limpar aqui sozinha, talvez eu gaste 2 horas para limpar ela sozinha, eu não sei, modestamente falando, mas se alguns irmãos vierem me ajudar, o serviço vai ser rápido. Porque quando se une 2 pessoas com o mesmo objetivo, é ganho, é vitória, é fortalecimento. No versículo 10 diz assim: porque se cair um, levanta um companheiro. Ele diz: ai, porém, do que estiver só. Deus não chamou o homem para ser sozinho. Lá no início, na Bíblia, quando Deus criou Adão, que o Adão viu ele lá e falou: olha, não é bom que o Adão esteja só. Vou fazer ele de uma auxiliadora capaz, uma mulher idônea para estar do lado dele. Sabe, estar do lado, ajudando, acrescentando. E ele fala que, olha, se cair um, o outro vem e levanta. Em que sentido? Dentro do trabalho, vamos tirar um pouco o foco do casamento. Só um exemplo para vocês. Dentro do trabalho, tem que haver uma unidade. Eu tenho que querer o melhor do meu amigo do trabalho, eu tenho que querer o melhor do meu amigo no colégio e andar em unidade, acrescentar, pronto a ajudar. Principalmente quando eu professo que sou serva e servo do Senhor Jesus. Eu tenho que fazer isso com muito mais eficácia, com muito mais convicção, porque eu sei a quem estou honrando através daquela minha atitude. Sabe? E quando ele fala que, olha, se cair um outro, ajuda a levantar, mas ai daquele que estiver só. Teve uma pessoa, um tempo atrás, me contou que levou uma queda dentro do banheiro. E essa pessoa estava só dentro de casa. Uma pessoa de idade bastante avançada. E ela disse que quando ela esfregava os pés dela na borda do vaso, que era mais próximo para ela escorregou. Uma pessoa um pouco forte, um pouco obesa, e o pé dela caiu dentro do vaso e o corpo dela caiu para trás. Aquele dia, houve a misericórdia do Senhor. Não tinha ninguém para ajudar. Primeira coisa que ela falou: pastora, eu não tinha ninguém para pedir socorro. Eu não tinha ninguém para me socorrer. Sabe, nós temos que ter com bastante carinho aquela pessoa que Deus colocou do nosso lado, aquela pessoa que Deus colocou no nosso trabalho, que Ele colocou no nosso caminho. Nós somos as pessoas que conquistamos as pessoas para nós. Nós somos aqueles que trazemos as vidas para perto da gente, com as
unidade, com essa comunhão. Eu não posso viver com o outro sem me preocupar com o outro. Eu preciso me preocupar com o meu esposo precisa se preocupar comigo. Eu tenho que entender as necessidades dos meus filhos, dos meus amigos, das pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso preocupar de como está a vida do Cristiano, como está a vida da Fábia. Eu preciso estar atento ao que está acontecendo ao meu redor. Eu professo um Deus, eu professo uma lei, eu professo uma palavra que fala de um amor, e esse amor traz especificamente também a unidade, que é agradável ao Senhor. Ele fala: ai daquele que estiver só. Amados, olhe para mim em nome de Jesus. Preocupe em trazer as pessoas para perto de você. Não faça com que as pessoas afastem de você, não. O ai, como Deus fala ai na Bíblia, misericórdia daquele que estiver só. Procure ser uma pessoa agradável, sabe? Que consiga atrair as pessoas. Não seja aquela pessoa rixosa, que foi ministrada aqui ontem também. A mulher rixosa, não seja aquela pessoa que tudo é do contra, não. Ai daquele que estiver só. Gente, todos nós precisamos de um companheiro, todos nós precisamos de um amigo, alguém para conversar. Às vezes nem sempre o esposo pode atender a esposa naquilo que ela precisa conversar e vice-versa. É necessário nós termos amigos, pessoas, e quando nós passamos a necessidade, eu possa procurar e falar: me ajude em oração. Jesus é um exemplo disso. Jesus disse que lá quando ele estava no Getsemane, quando ele chegou no monte, ele falou: olha, eu vou me separar para orar, buscar a face do Senhor, porque o momento está difícil, está uma hora de dor, está uma hora de angústia se aproximando, que a Bíblia diz que naquele momento ele se angustiou, ele sentiu, e ele falou: ora, para que vocês não caiam em tentação. Orem. Nós precisamos ser pessoas, nossos amigos, companheiros de oração. Você precisa ter alguém que fala: olha, estou passando por isso. Tem pessoas que têm o costume, quando passam uma dificuldade, se afastar do meio. Não, é hora de você se achegar, porque uma ou outra ajudou, e o seu companheiro disse o quê? Seja forte. Quando você se une com outra pessoa em oração, Satanás não pode suportar, porque a Bíblia diz: aquilo que você concordar aqui na terra será confirmado no céu. E nós não podemos nos afastar, não na hora da batalha, é hora de nos achegarmos. Você precisa ter alguém em quem você confia. Olha ao Senhor: pastor, eu não tenho ninguém. Pois peça a Deus. Você precisa de alguém com quem você possa conversar, abrir teu coração. Às vezes você não quer falar, mas alguém que você fale, sabe que vai contar com ela e fala: olha, ore por mim, eu estou precisando de ajuda. Ore por mim, interceda por mim. Olha, não precisa contar a história, não. Interceda pelo meu casamento, interceda pelo meu trabalho. Não tem como ficar só, não tem como viver uma vida em sociedade e falar assim: eu não preciso de ninguém. Gente, eu acho que muitas pessoas já ouviram isso fora. Eu preciso que ninguém me ajude. Olhem para mim. Sempre você precisa de alguém, e sempre tem alguém precisando de você. Ah, no meu trabalho, não preciso não. Chega na sua empresa, se o porteiro não abrir a porta, você entra. Você precisa dele. Não, eu não preciso de ninguém. Teu carro deu problema, você precisa de um mecânico, uma pessoa especializada para arrumar o seu carro. Pastor, eu não preciso de ninguém financeiro. Eu preciso. Se você não trabalhar, é um fornecedor. Tem todas as áreas que você for, você depende de alguém. Nós precisamos fazermos elos e unidade com as pessoas que Deus coloca do nosso lado. Uma vez eu estava sendo aqui na igreja, no trabalho de senhoras, que pessoas são presentes colocadas em nossas vidas. Sabe, tem pessoas que tratam tão bem o amigo lá fora, com tanto carinho, com tanto cuidado, que a pessoa fala assim: olha, a irmã Diana é um doce. Um exemplo hipotético, amém, irmãs? Aí o Roberto fala assim: eu que sei o giló de doce que eu como lá em casa. É verdade, não é? Tem gente que trata o outro lá fora assim, com o maior cuidado. Desde de casa, 7 pedras. Eu sou capaz de calar o diabo do irmão Anderson, mas será que eu vou calar para o meu esposo? Sabe, nós temos que pensar bem nos valores que nós temos trocado em nossas vidas. Convivemos com pessoas, suportamos palavras dentro do nosso trabalho, na nossa escola, porque são autoridades sobre as nossas vidas. E a paz, a unidade dentro da nossa casa é algo que Deus preserva. Deus tem muito cuidado, muito carinho. E quando as pessoas vêm discutir, tratam as pessoas bem, chega em casa uma transformação. Sabe, está
diálogo. Mal se olha nos olhos do outro. Ontem eu conversava com uma pessoa aqui, e eu admiro muito essa pessoa, como eu, cheio de falha. Eu admiro a pessoa. Ela falava assim: olha nos meus olhos, pastora. Aí eu olhava. Aí, pastora, olha nos meus olhos. Eu também ficava enjoada, mas olhava. Mas eu gosto de gente assim. Sabe, você chega em casa às vezes com o esposo depois de uma noite, com um culto abençoado que nem esse, e não tem um momento de diálogo. Gente, esse relacionamento é agradável, Silvio. Sabe para que hora, Silvio? Na hora que o negócio apertar, fala: meu Deus, agora eu preciso de uma ajuda. Não, o pastor Brasil não vai entender, a Ana não vai entender, mas a Esther, eu sei que eu posso contar com a minha esposa. E a Esther fala: eu sei que eu posso contar com o meu marido. E ela chega: eu sei que eu vou falar com o Vinícius e com o Gabriel. Vamos nos levantar em oração e jejum e vamos vencer essa batalha. Você precisa ter do teu lado alguém que venha ser o teu amigo, o teu companheiro, a tua companheira. E isso é você que conquista. Porque é muito normal o ser humano: ó, mas fulano, você conquista. Você que faz esse processo para conquistar as pessoas para você. Você que vai tentar trazer, como diz em Romanos, né, o que depender de você, tenha paz com todos os homens. Deus não faz seleção para todos os homens, começando dentro da nossa casa. No versículo 11, fala assim: também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? O que significa esse se aquentarão? Cuidado, sabe? Preocupação. Como é gostoso, quem é mãe, né, tem essa oportunidade, né, Lisângela? Você trazer teu filho assim, bem junto de você, pais também, ter aquele calor, aquela troca, é muito gostoso. E quando os dois juntos estão num momento de frio, já viu pessoas na rua, às vezes você passa assim, tem muitos mendigos nessa época de frio, que eles dormem bem juntinhos, né? Você passa a pensar que é muito amor, não é amor não, porque o cheiro ali é forte, né? É porque se aquentam, um quando está junto com o outro, traz um calor no corpo, e o calor do corpo ajuda o outro a sair daquele momento. Olha só como é que fala: se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas se um só, como se aquentará? Sabe, nós precisamos entender que o outro é peça importante em nossa vida. E começar a ver o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos como algo precioso que Deus colocou. Já viu aquela pessoa que chega no trabalho, quando ela chega, ela tira toda a tranquilidade do lugar. Tem pessoas assim, infelizmente, tem pessoas que murmuram o tempo todo, reclamam o tempo todo. Você não tem vontade de estar junto dela. E isso não é agradável. Nós somos um povo diferente. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos que trazer as pessoas para perto de nós. Elas precisam ver em nós a presença de Deus e essa unidade de Deus em nossas vidas. Sabe, muitas pessoas casam. Olha, os maiores problemas que nós temos em casamento, quando vamos aconselhar, é justamente isso. Casou e quer continuar levando a mesma vida. Não tem mais. Casamento se fala compromisso. Eu não saio, eu trabalho na escola, e perto da minha escola tem uma padaria. Eu não vou na padaria sem dar um telefonema para o meu esposo. Ai, pastora, que exagero. Não. Ele vai sempre na escola, o Gabriel vai na escola, e de repente eles passam lá e eu não estou. E eu devo uma satisfação, porque eu tenho um compromisso com o meu marido, eu tenho um compromisso com o meu filho, eu tenho um compromisso com aquelas pessoas que estão ao meu redor. Eles não são qualquer pessoas, eles fazem parte da minha vida, ou familiar, ou profissional, ou seja, dentro da congregação, são pessoas importantes para mim. E as pessoas tratam os outros como ninguém, não é. Isso não é agradável a Deus. Não pense que você vai receber bênção do Senhor, porque Deus não se engana. Ele conhece o teu coração. E o que Ele quer do povo dele é essa unidade. E Ele fala: olha, se os dois estiverem juntos, vão se aquentar. Eles também tratam de cuidado. Olha, o marido precisa se preocupar com a esposa precisa se preocupar com o marido. Tem casais que vivem assim, ó, nem se preocupando. Hoje o pastor Vladimir fez algo, parece tão pequeno, mas é tão importante, ele fortalece tanto. Ele saiu com o Joel, aí ele entrou no mercado, quando ele voltou, ele trouxe 3 coisas diferentes. Uma que ele gosta, uma que o Gabriel gosta e outra que eu gosto. Eu sou a mais chatinha da família, amém? Mas glória a Deus. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, ele preocupou com todos.
inclusive ele não esqueceu dele. Diga assim: eu não posso esquecer de mim. Porque tem muitas pessoas aí que vivem a vida do outro, preocupa tanto com o esposo e com o filho que anula a si mesmo. Não é dessa maneira. Dentro do reino de Deus tudo tem um equilíbrio, tudo tem uma medida certa. E naquele momento eu olhei e falei: Senhor, é o cuidado dele conosco. Você precisa se preocupar com o seu esposo. Seu esposo precisa se preocupar com você. Às vezes as pessoas vejam, não só em todas as áreas de um casamento, de um relacionamento. Tem um bom telefonema. Vamos lembrar da época do namoro. Agora deu uma esfriadinha lá em casa. Mas você lembra, Jair, que o celular não parava. Ligar o celular do Gabriel da Amanda era praticamente impossível. Era esquema de plantão 24/48. Jesus, eu não cansava mesmo. Gente, não dá cãibra não. Esse negócio não faz mal para a saúde não. Aí um dia o menino disse assim: calma, pastor, isso vai passar. Eu falei: meu irmão, vai para 6 meses, vai 7, vai 8. E o celular era de manhã, à tarde, à noite. Agora vai ter uma descansada. Aí depois em casa, cadê as mensagenzinhas que foram feitas dela? Só deletou. Vamos parar para pensar, amados. E aquela pessoa que você colocou, que você escolheu, e Deus abençoou, está do seu lado, perdeu a importância? Qual a importância de Deus na tua vida? Porque essa pessoa foi Deus quem fez a imagem e a semelhança dele. Você está desprezando algo que veio de Deus. Você trata mal algo que veio de Deus. Você ignora algo que Deus colocou a sua imagem e a sua semelhança. Isso é muito sério. Nós temos que ter muito cuidado. Filhos são presentes de Deus. A Bíblia fala que a criança, o fruto do ventre, é recompensa para quem tem. Tem pais que colocam filho no mundo e não acompanha não. Quando acompanha para dar aquela bronquinha, dar aquela discussão, ouvir. Eu falo tanto na igreja como nós precisamos parar para ouvir os nossos filhos. Tem pais tão agressivos, pais com palavras tão duras. Tem pais que quando pega a criança é só uma sacudida. Não é, amados. Ele é galardão, é recompensa que Deus colocou na tua vida. Sabe, Deus fala: olha, você não pode estar só. Você tem que preocupar com o outro. Você tem que se unir ao outro. Igreja é uma família. Seja ela de 2 pessoas, 3, 4, seja quantos forem. Seja famílias grandes como nós temos também na igreja. Não interessa quando vocês se unem. Sabe, pode ser um casal tal qual o João e a G, que por enquanto ainda são os dois, são casadinhos de novo. Mas quando eles tiverem um propósito, uma preocupação, sabe, João? Pega a gente para vamos orar nós dois, vamos unir forças. Porque quando 2 se unem, Satanás não pode resistir. Quando unimos em nome do Senhor, a unidade vem do Senhor. E quando você une em nome de Cristo, quantas vitórias, Elisângela, você conseguir em oração junto com o teu esposo. Na hora que vem a preocupação, você poder contar com o outro. E às vezes você fala: pastor, eu não posso contar. Mas o que você fez para trazer o outro para você? Grande parte da minha vida eu gosto de contar o meu testemunho, porque eu sei que o meu testemunho tem muita coisa para fazer nesse mundo afora, com muitas vidas ainda. Né, Jaqueline? Jaqueline sabe disso. Quantas vezes eu estraguei meu casamento? Quantas vezes eu fui uma mulher iracunda? Quantas vezes eu bati de frente com meu marido? Quantas vezes eu achei que eu ganhava, eu só estava perdendo, só estava ficando sozinha, só ficando rejeitada, sendo falada pela família. E eu falei: eu tenho que mudar a minha história. E meu marido se converteu, aí que eu não queria mesmo. Aí que eu batia de frente mesmo, que eu usava a Bíblia. E ele confrontava ele. Eu não queria mudança de vida. Se eu não quiser mudar, meu Deus educado, Ele não vai fazer, Ele não vai invadir. Ele fala: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu entrarei. Não são palavras, é atitude. E o dia que eu resolvi acrescentar na vida do meu esposo, a mão do Senhor começou a abençoar a minha vida, abençoar o meu lar, porque eu decidi. Amados, Deus não chamou ninguém para dar meio de briga, de discussão em discussão. Ele trouxe a paz. Ele fala: olha, quando os dois se unem, sabe, o companheirismo caiu, o outro levanta, o outro sustenta. Na hora que o marido passa aquela aprovação financeira, a mulher só entra com cobrança. Não, amados, é hora dela entrar com oração, com sabedoria. Deus me dê sabedoria para me ajudar o meu esposo. Eu não sou carne, você está ajudando a você mesma.
visão que não são dois, é um. Eu estou ferindo a mim quando eu firo o meu marido. Eu estou magoando a mim quando eu magoo o meu marido. E o meu Deus não tem como se manifestar na minha vida. Tem, porque Ele é todo poderoso, mas Ele não vai fazer, porque Ele espera a minha atitude. Sabe, eu preciso acrescentar dentro da minha casa, no meus meios, dos meus filhos. Olha que eu vou aqui, gente, nunca se o Joel chegar na minha casa, o Gabriel chegar na minha casa. Nunca que vamos dizer não. E se eu chegar na casa do Joel também, eu vou poder contar: Joel, estamos precisando, me ajude. Na casa do Gabriel, Gabriel, estou precisando, me ajude. Tenho certeza que vou poder contar, porque é assim que nós ensinamos. E sim, que seus filhos têm que ver vocês. Sabe que seus filhos vão ser? Sabe como é que vai ser o casamento dos seus filhos? A vida dos seus filhos? Muito vão esperar em vocês. Dá um check-up na tua vida. A vida que você tem, você quer para o teu filho? Está repreendido, pastora? Você é o exemplo deles. Edson, Érica, a Evelyn vai espelhar em vocês. É vocês que é o referencial de família. É vocês que é o referencial de vida. Já contei na igreja que eu tenho uma sobrinha, e quando ela falava em engravidar, eu falava: não quero, tia, porque tudo que minha mãe e meu pai passaram, eu não quero para mim. Olha o padrão de vida dentro da tua casa. Na minha casa, há muito tempo, igreja, foi muita briga, muita discussão, até quando eu decidi que eu ia entregar minha vida na mão de Deus, que Deus ia mudar a minha vida, porque eu ia deixar. Hoje, quando acontecem as coisas, como é que eu faço, Gabriel? Gabriel, vamos orar nesse propósito. Quando o negócio arrocha mesmo, Joel, ora nesse negócio, vamos orar. Estamos dando de oração nessa área. Nós nos unimos, nós nos fechamos. Nós nos reservamos, não saímos contando para todo mundo, não. Quando o negócio é muito sério, fica dentro da família. Porque eu posso contar com o Joel, eu posso contar com o Gabriel, eu posso contar com o meu marido, e eles podem contar comigo. Porque um ao outro ajudou. E ao seu companheiro diz o quê? Seja forte. Eu não vou ouvir recriminação nem de Joel, nem do Gabriel, nem do marido. Nós vamos unirmos forças. No versículo 11 diz assim, no 12: se alguém quiser prevalecer, imagine só eu chegar e querer agredir verbalmente a Priscila do Cristiano aqui, e for partir para cima dela. Você vai deixar, Cristiano? Nós vimos um vídeo essa semana muito engraçado, e o Gabriel, falei: Gabriel, olha que bonito quando o cabra é cabra homem mesmo. Tem uns cabras aí que eu pegou essa rocha e põe a mulher na frente, fosse muito na frente, não é de Deus não, viu? Está repreendido. Mas quando o cabra é homem mesmo, ele dá uma bronca feia. Nós vamos ouvir de semana, eu falei: gente, que coisa interessante. Era um casal de namorados, né? Eram novos ainda. Aí fizeram uma brincadeira de botar uma pessoa dentro do elevador para assustar. Antes, quando colocou essa pessoa lá dentro, rapaz, o rapaz só botou a namorada para trás e cobriu. Era uma menina, uma adolescente, fingindo ser já viu, né, Gabriel César? Fingindo ser um fantasminha lá para assustar alguém. Até o Gabriel briga, né? Com o fantasma você vai ver se é meu, né, Gabriel? E quando ele viu que aquele vinha em cima dele, o que ele fez? Que vinha em cima, ele pegou a namorada, colocou para trás e foi em cima. Deu um chute, a menina caiu no primeiro chute dele. Depois ele foi lá, terminou o serviço, pegou a namorada e saiu. Ele caiu na defesa. Olha o que fala aqui no versículo 12: se alguém quiser atacar o outro, os dois o resistirão. Sabe, você precisa unir força com o teu marido. Quando vir a situação de fora, quando alguém me conta alguma coisa do Gabriel, me conta alguma coisa do Joel, me conta alguma coisa que passou atrás de mim, primeiro eu vou ouvir eles. É sério, presta atenção no que eu estou falando, amados. É sério. Muitas pessoas chegam aqui e falam: olha, Diana, eu vi o Roberto Cristiano assim, assim, assim. Ela já vai cabrando com o rapaz. Pega a primeira vassoura que tiver e acaba com ele. Amados, eu vou confiar na palavra do meu marido. Não vem esse negócio de gente aí fora falar besteira para mim, não. Eu posso até procurar saber se é verdade ou se é mentira, mas é Ele com quem eu vivo, é Ele que é o pai do meu filho. Eu tenho que confiar na palavra dele. Se me disser que o Gabriel, o Joel fez algo, eu vou neles primeiro. Vou neles, eu posso até sondar, porque mulher sonda mesmo, mulher tem esse negócio de perdigueira aí. Mas posso até fazer isso, mas primeiro eu vou neles, porque são eles as pessoas com que eu posso contar. Tem muita gente que se levanta,
Presta atenção, mas presta atenção que isso é sério. Muitos casamentos acabando aí, sabe por quê? Alguém falou algo hipoteticamente da irmã Esther e os filhos já acreditam. Já vai em cima da Esther, dá nem oportunidade dela se defender. Quantas pessoas, quantos casamentos destruídos por isso? Dá ouvido a terceiros, feche-se na sua família, una-se com a sua família, una-se com aqueles amigos que são amigos mais chegados do irmão, defenda-se, não deixa nada, diabo, nada vir atrapalhar o teu relacionamento. Aqui nesse texto fala, se os dois, alguém prevalecer contra um, os dois existirão, e o cordão de 3 dobras não se arrebentará com facilidade. Queria convidar você a abrir Lucas, capítulo 22, versículo 40. Eu já citei esse texto, mas eu quero falar um pouquinho mais dele aqui com vocês. Então, a partir do momento que eu me uni com meu esposo, com meu filho, com a minha família, amados, nós criamos força. Força porque a unidade agrada ao Senhor e vem e abençoa mesmo. Sabe, tudo quando você une fica mais fácil. Quando o marido chega para a esposa e fala situação financeira, e a mulher fala, a gente vai conseguir, calma. Quando a mulher chega para o esposo e fala, olha, o negócio lá em casa não está tranquilo, calma, a gente vai conseguir. Deus vai dar um jeito. Agora quando chega e fala, ó, esse mês o negócio arrochou, se vira, não quero nem saber, você vai atrás de resolver esse problema, e ninguém com testemunho, eu não vou passar, e cai em cima da pessoa. Cadê a unidade? Cadê o compromisso? Cadê as nossas promessas, nossas palavras colocadas em cima do altar? Foram esquecidas? Na hora da luta, da dificuldade, é que há aproximação. É que é o fortalecimento, que é o encontro. Eu não posso rejeitar o meu filho porque ele errou, não. Nós temos a parábola do filho pródigo, lindo na Bíblia, que Deus deixou resposta para todas e qualquer situação. Não posso. E quando o filho voltou, o pai se alegrou, ele não se entristeceu. Ele mandou colocar um anel para honrar o filho, vestes novas, fez uma grande festa, porque ele sabia que aquele que estava perdido estava voltando para uma nova chance. Não desista daquilo que é seu, uma-se. Sabe, se você não está conseguindo, procura alguém. Procura o teu pastor, procura um irmão que você tem intimidade e fala, olha, eu preciso abrir meu coração contigo. Alguém que você tenha bastante proximidade, que você conheça. Não abra o teu coração com qualquer um, não, em nome de Jesus. E você procura e fala, me ajude em oração. Jejune. Desça comigo à madrugada. Amados, olha, isso é um privilégio. Nós temos nessa igreja, o privilégio dessa igreja, meu Deus. Quando nós temos um problema, entra todo mundo, chora todo mundo, clama todo mundo. Às vezes eu nem estou sabendo do que está acontecendo. Eu fico sabendo que tem 3 quartas irmãs orando por um propósito. Tem dia que a gente está um pouco mais abatido na igreja e às vezes a irmã nem fala comigo. Aí eu fico sabendo depois que alguns irmãos estavam orando porque viu eu, o pastor, ou a irmã fulano, ou o irmão fulano, um pouco entristecido. Isso é agradável ao Senhor, isso é família, isso é unidade que agrada ao Senhor. Lucas capítulo 22, no versículo 40, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aleluias. Então apareceu um anjo no céu que o confortava. Repita comigo assim. Então lhe apareceu um anjo no céu que o confortava. E estando ele em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o suor se tornou gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e o achou dormindo de tristeza. Aquele povo estava tão angustiado com o que estava acontecendo. Deus falou, olha, ora para que vocês não venham cair em tentação. Igreja, na hora da dificuldade, na hora do problema, não é hora de fugir, é hora de buscar. Não é hora de esfriar, de afastar, é hora de aproximar, de juntar forças, de juntar com o teu esposo, com a tua esposa, com a tua família, com os teus amigos, com os teus pastores, com os teus filhos. É hora de aproximar e pedir socorro.
esposo, aos teus filhos, aos teus amigos, à tua igreja, ao teu pastor. Deus manda a terceira dobra, que é o anjo de Deus, que para nós aqui é o Senhor Jesus. E Ele se manifesta, Ele entra com você. E vai ser um cordão de 3 dobras que Deus fala aqui nessa palavra. Onde é você, aquele teu parceiro, a tua parceira, e o Espírito que vai te confortar, que vai te fortalecer, que é o anjo, o Senhor Jesus. E esse cordão de 3 dobras não vai se arrebentar, porque Deus vai estar no meio, Deus vai estar no controle, Deus vai estar sustentando você a partir do momento que você resolveu clamar e buscar e se unir. Não queira viver uma vida de qualquer maneira ou na casa, você não vai ser feliz. E lembra a história de Davi? Pecado gerando consequências e consequências e consequências, e vieram sobre os filhos, vieram sobre a família. E olha que Davi tomou uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Precisamos nos unir forças. Mas não são tempos fáceis. Se você vê, o mais que você vê hoje lutas é droga dentro de lares, situações financeiras. Se nessa hora a gente não se unir, se você não tiver um amigo, uma amiga, um esposo, uma esposa leal a você, é difícil. O Senhor Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Procure pessoas. Procure aquelas pessoas que você sabe que você pode confiar. Aprenda a orar com o teu esposo. Hoje que isso é grandioso. Aprenda a orar com a tua esposa, com teus filhos. Faça um momento de união, um momento de casa, um momento de oração. Tire um dia da semana. Seria ideal um dia todos os dias, né? Fazer isso. Mas um dia da semana tire. Se reúne em família. Se você puder todos os dias, maior é a tua vitória. Quanto mais você buscar, mais você vai receber. Igreja, Satanás, ele pega a distância. Eu vi o testemunho do Samuel esses dias, e lembrei quando nos convertemos, e quando eu comecei a pegar um amor pelas coisas de Deus, mas relutando, porque meu coração estava muito ferido. Lá em Planaltina, a irmã pediu ajuda de oração. E eu, sem sabedoria, pensava que orar pelo povo era só orar. Não é que for, xingar o capeta. Gente, não perca tempo xingando o capeta. Todo mundo você colocar nele é pior um pouquinho do que isso. Então não perca tempo xingando ele, não. E eu achei que orar para ele era xingar ele. Xinguei. Todo mundo era um ferro nele. Você é isso, aquilo. Eu acho que ele correu na minha cara, né? E fui me deitar, só que eu não dormi. E naquele momento, eu vi na parede um escorpião bem grande, bem acordado, vermelho, mas ele era muito grande. E ele vinha na minha direção. Olha, por mais bestinha que a gente possa parecer assim, na hora que o negócio arrocha, você sabe para quem você vai correr. Aí eu estava lá, meu marido, né? Meu marido disse assim: eu tenho uns privilégios, eu tenho um pastor abençoado. Não, agora não é dele, é de Deus. Cheio da unção, pernambucano e forte. Olha, é um mistério grande, que a gente tem que correr mesmo. Porque, como o pastor Jones fala, o pernambucano cheio da unção, coitado do cabelo, né? E naquela hora, quando eu vi aquele escorpião na parede, não deu fôlego, não tinha fôlego. E para mim, naquele momento, eu estava bem acordada, eu balançava o meu marido, para mim eu balançava ele, mas eu não tinha forças. Eu estava sendo assim um alvo fácil para Satanás. E eu sacudi meu marido, acorda, até quando o Espírito de Deus incomodou ele já acordou repreendendo. Que foi? Eu falei, o escorpião na parede. Ele falou: senta, não, levanta, põe o joelho no chão e ora. Eu falei: não, está muito frio, vou botar o joelho no chão, vou orar com você primeiro, porque eu te errei com quem contar. Aí ele levanta e ora. Eu falei: